por mim vocês ficam aí direto, mas vamos descer e depois vocês voltam. Aleluia. Sabe, queridos, no decorrer dessa vida pastoral que a gente vai levando, a gente vai vendo e conhecendo pessoas, e muitas vezes nós nos deparamos, muitas vezes mesmo, nós nos deparamos com pessoas aflitas, angustiadas, pessoas cansadas, pessoas que já estão no limite ali, chegando no limite, mas não no limite do que ele pode fazer, mas do limite que ele pode carregar. Tamanho o peso, tamanho a situação, a circunstância. E a gente fica triste de ver aquelas pessoas sendo tão opressas pelas circunstâncias, tão opressas pelas pressões da vida, pelas circunstâncias. E nós tentamos ajudá-las e tentamos conduzi-las a entender o processo em que precisa descarregar, lançando sobre Jesus toda a nossa ansiedade e confiando e dependendo dele. É uma estrada, mas que muitas vezes não nos é conveniente depender de alguém, porque na vida nós aprendemos que se você não se virar sozinho, amado, você não vai ter ninguém para te estender a mão. O mundo ensina isso lá fora, é cada um por si, quando na verdade nós temos um Pai, nós temos um Deus, nós temos um irmão chamado Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por nós, para nos conduzir a uma novidade de vida. Ei, a novidade de vida é, você não precisa andar como você está andando, você não precisa carregar o peso que você está carregando. E eu lembro o pastor Humberto, numa das ministrações dele, ele falando para a gente, e ele disse que muitas vezes a gente está carregando. Eu perdi 30 quilos, é um saco de cimento, né? O Joel sabe tanto de cimento que eu estou, quanto é um saco daquele de cimento que ele carregava? São 40 quilos, né? 50 quilos, né? Então você carregava um saco, você carrega um saco de cimento nas suas costas, você está sobrecarregado. E chega Jesus com a carrocinha e diz, olha, lança o peso aqui e eu conduzo a carroça. Aí você, ao invés de lançar o peso na carroça, você sobe em cima da carroça, mas continua com o peso. E a gente vê muito isso na nossa vida cristã. Pessoas que não querem largar os pesos, não querem depender, não querem a confiar. E o tema da nossa ministração de hoje é descansando em Deus. Nós precisamos entender e aprender a descansar nele. Sabe, queridos, um momento em que eu assisti essa série, The Chosen, ela conseguiu alcançar algumas coisas dentro de mim que estava faltando eu aprender. E era ver um Deus diferente. Tirar os óculos da religiosidade, tirar os óculos do preconceito, tirar os óculos do sabe tudo e se derramar como uma criança. E é isso que Deus espera de nós como filhos. Que nós entendamos que como filhos nós somos protegidos e guardados por Ele. E eu queria que você abrisse comigo hoje em Hebreus capítulo 4, versículo 1. E olha, eu tive uma certa dificuldade de fazer essa ministração hoje. Por quê? Porque existem tantos versículos, tantas passagens, falando sobre o descansar, sobre o confiar, sobre o depender, sobre entender a soberania de Deus e que Ele é soberano e que Ele pode, que Ele quer fazer, que eu não sabia que versículos escolhesse, porque são tantos. Mas eu decidi começar por Hebreus capítulo 4, versículo 1, deixa eu abrir aqui. Hebreus 4, 1. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, diga comigo, está falando comigo? Nós que cremos, não precisa mais repetir, né? Tá bom.
Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ele se refere aqui ao povo judeu quando estavam atravessando o deserto, uma viagem que duraria 40 dias, levou 40 anos porque eles não confiaram. Eles não entraram no descanso, eles não aprenderam a depender. Deus abriu o mar vermelho, Deus deu o maná, Deus deu as codornizes, Deus os abasteceu com água, mas mesmo assim o povo murmurava e se levantava contra Deus. E nós pensamos que povo mais rebelde, e muitas vezes pensamos que é incredulidade, mas não é. É que as pessoas não queriam depender de Deus. Porque o descansar de Deus não é o descansar do homem. O nosso descansar é igual a não vou fazer nada, não é isso? E muito preguiçoso quer usar dessa desculpa, dizendo, eu vou descansar em Deus, então não vou trabalhar mais, não vou mais lavar prato, não vou mais lavar roupa, não vou mais fazer nada, porque eu vou descansar em Deus. Não, o descansar em Deus não é o descansar em Deus do homem. O descansar em Deus é aprender a confiar nele e depender. Quando nós vemos lá em Gênesis capítulo 2, acho que é versículo 3, se não me engano, que todas as coisas Deus fez em 6 dias e no 7º Deus fez o quê? Deus estava estabelecendo um princípio naquele momento. E ele dizia, olha, você vai ter que fazer algumas coisas e eu vou ter que fazer outra. Então quando você já faz a tua parte, deixa que eu trabalho com a minha. Mas nós precisamos, enquanto Deus vai fazer a parte dele, entender que o tempo é dele. O Kairos é dele. Não é o nosso tempo, não é o nosso Cronos, é o Kairos dele. E nós temos muitas dificuldades hoje em querer fazer a nossa parte, e muitas vezes queremos fazer a parte de Deus. Quantas vezes nós não vemos homens dando um jeitinho para querer fazer a parte de Deus? Nós vemos lá Abraão com Sara dando um jeitinho. Está aí essa confusão no mundo muçulmano versus judeu, na Palestina. Nós vemos outras situações em que o homem se precipitou, Saul, o rei, não quis aguardar o profeta para fazer o sacrifício, e quis no tempo dele fazer as coisas que lhe aprazia. Perdeu todo o seu reinado por conta de quê? De querer não depender de Deus e querer fazer as coisas no tempo dele. E quantas coisas nós achamos que Deus não quis nos dar, mas muitas vezes nós não entendemos que nós fizemos, foi querer fazer a parte de Deus e nós não fizemos a nossa parte. E quando nós começamos a misturar o que Deus tem que fazer e o que eu tenho que fazer, acaba dando confusão. E nós colocamos a culpa em Deus, nós colocamos a culpa no diabo, mas nós nunca fazemos uma autoavaliação. Será que eu estou esperando em Deus? Será que eu estou confiando em Deus? Será que eu estou esperando Ele fazer a parte dele porque eu confio nele? Sabe, queridos, nós colocamos a nossa confiança em tantas coisas. Às vezes colocamos nossa confiança demasiadamente em pessoas, e as pessoas falham, e é normal as pessoas falharem. E nós colocamos tanta fé naquelas pessoas e tanta confiança nela, que nós descansamos nelas e não em Deus. E quando essas pessoas por alguma razão falham, nós nos afastamos até de Deus. Quantas pessoas não conseguem mais ir a uma igreja porque um pastor falhou com elas? Aí nós entendemos que aquela pessoa estava muitas vezes colocando a fé no pastor e não nas pessoas, e não em Deus. Nasce uma raiz de amargura, nasce uma decepção, nasce uma tristeza dentro de nós e mata o descanso que nós precisamos ter. Então nós precisamos aprender, e nós vemos Jesus nos ensinando, e ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Sabe, queridos, o descansar em Deus depende de nós.
Muitas vezes nós queremos que o Deus venha e te dê o descanso, mas Jesus diz: vinde a mim. Você tem que ir ao descanso. O descanso em Deus não vem até você. É uma atitude de quê? De coragem, é uma atitude de fé, é uma atitude de confiança. Nós precisamos aprender a descansar nele e a confiar nele. Sabe, queridos, eu peguei esse mesmo texto na Bíblia, na versão The Passion, e eu vou ler para vocês, que eu acho que não tem ali. E ela diz assim: você está cansado, carregando um fardo pesado, vem a mim, vou refrescar a sua vida, pois eu sou um oásis. Simplesmente junte a sua vida à minha, aprenda meus caminhos e você descobrirá que eu sou gentil, humilde, fácil de agradar. Você encontrará em mim um refrigério, um descanso, pois tudo o que eu exijo de você será agradável e fácil de suportar. O que é que nós entendemos? Essa atitude de descanso é uma atitude em direção a Deus. E sabe, queridos, Jesus fala que existe um jugo dele. Quem sabe o que é jugo aqui? Jugo é aquela parte da madeira, geralmente madeira, pode ser couro também, que é colocado sobre os animais e usado para ele funcionar como tração das carroças. Então ela é colocada em cima do pescoço do boi ou do cavalo e serve para controlá-lo e dar a direção que ele vai. Então o que é que Deus me diz? Olha, o meu jugo é leve e suave. Existe um jugo de Deus, existe um juízo, uma direção que Deus quer que você siga. Ele quer que você entenda, e na versão The Passion ele diz: olha, e o meu jugo é leve e suave. As instruções que eu tenho para você não são pesadas, mas existem instruções. O que nós queremos é um descanso sem compromisso. O que nós queremos é descansar e que Deus não me cobre nada. Deus não cobra minha presença em culto, Deus não cobra minha vida de oração, Deus não cobra minha vida, não cobra uma vida de santidade, Deus não me cobra, não, porque existe uma graça, não, existe uma graça sim, mas existe também um jugo. E para você aprender a descansar, você tem que aprender que você tem que se submeter às instruções que Ele tem. Porque se você for ver, muitas vezes aqueles animais, se você não for conduzi-los, eles vão entrar muitas vezes em abismos, eles vão entrar na frente de carro, eles vão fazer alguma coisa danosa para eles mesmos, mesmo assim é a vida do crente. Na hora que Deus disser a você: pare, pare. Mas está tão bom, está tão agradável, eu estou ganhando dinheiro, mas pare. Porque o dano vem logo a seguir e você não pode estar vendo, mas Ele está vendo. Por que nós não descansamos? Porque nós não temos a relação com Deus que precisamos ter. E a primeira relação que Ele nos ensina é entender que existe um jugo que Ele vai colocar sobre você. E esse jugo é as instruções, é a forma como Ele quer que você ande, é a forma como Ele quer que você se comporte, é a forma que Ele quer que você cumpra o seu propósito aqui na terra. Não é um jugo de escravidão, não é um jugo de peso, não é um jugo de acusação, não é um jugo de mentira, não é um jugo que vai acabar com morte e destruição da tua vida, não, é um jugo, e como ele fala aqui, agradável e forte de suportar. Mas muitas vezes nós funcionamos como aqueles burros chucro, que não aceitam nenhum tipo de controle sobre a nossa vida. Nós não fomos criados para vivermos abandonados e largados como um burro solto e selvagem. Nós temos dono, nós temos pai, e nós precisamos entender que seguir essas instruções vai nos conduzir ao melhor lugar. Mas Ele nos ama tanto, e que Ele deixa você tirar esse jugo de você. Mas esse jugo, quando tirado, só nos traz peso, só nos traz mais o que? Tristeza, solidão, desamparo. E como é triste ver hoje uma geração de jovenzinhos se perdendo e se cansando facilmente.
Porque no nosso tempo as coisas eram diferentes. Os jovens de hoje não estão preparados para nenhum confronto, para nenhum sofrimento, para nenhuma perda. Por quê? Porque tudo faz cara de morte, cara de medo. Porque tem as coisas muito fáceis. Precisamos ensinar esses jovens a ser pais e mães do futuro. Fico imaginando que pai e que mãe vão ter daqui a 20 anos. Se não estão preparados emocionalmente para lidar com a perda, lidar com o confronto, lidar com a dureza da vida. As pessoas às vezes, mas pastor, é tão difícil. Jesus nunca disse que era fácil. Ele disse que você vai vencer, mas não disse que o jogo ia ser fácil. E a coroa vai ser dada no final. Em Apocalipse ele diz, a coroa é no final. Ao vencedor. Não é o que aceitar, não. Muitas vezes você aceita e diz, cadê minha coroa? Cadê minha coroa? Não. A coroa é no fim, amado. Você não é cinema para receber na entrada, você recebe na saída. Porque as pessoas querem cobrar as coisas e se frustram. Por quê? Porque não tem intimidade, não tem conhecimento, não aprendem a confiar. O relacionamento com Deus, ele vai nos levar a um descanso, mas o descanso não vem por si só. Existe a necessidade de fé, como nos vemos no começo do texto de Hebreus. Precisamos entender que a fé vai atrair a confiança. Porque quando você tem a certeza das coisas que não se veem, pode elas não ter chegado, mas você tem a certeza que vai chegar. Quando você pede uma comida no iFood, você não tem certeza que vai chegar? Porque você lança a tua fé em tantas coisas e em Deus você não confia. Talvez se você orasse como pede comida no iFood, talvez você tivesse mais fé em Deus. Porque você confia, não, porque o iFood de fato funciona, o Uber de fato funciona, não, esses aplicativos de fato funcionam. Por que você confia neles? Porque você já treinou várias vezes, você já testou e experimentou várias vezes. Você precisa experimentar e testar as coisas de Deus. Questiona Ele, fala com Ele. Ele já conhece as tuas necessidades, mas Ele quer ouvir da tua voz, e Ele quer ouvir que você depende dEle, que você quer dEle uma resposta. E que a resposta que você quer, você poderia até fazer nos teus próprios braços, na tua própria força, mas você escolhe vir dEle. Confiar em Deus vai te levar num descanso. E a gente vê os olhinhos das pessoas cansadas, a gente vê a tristeza nas pessoas, a gente vê o olhar de decepção nas coisas, nas pessoas. Pessoas tão jovens, decepcionadas com homens que só buscavam aquilo que eles conseguiram fácil de você. Então aprenda, não seja tão fácil. Diga assim, aleluia. Doeu, mas é verdade. Se as mulheres se resguardassem um pouco, talvez ela achasse mais fácil o marido que ela quer. Aprendam a confiar e a depender. Não entra naquele desespero. Cada aniversário de uma mulher solteira para ela é uma facada no peito. Mais um ano. E eu congelada aqui. Minha avó disse a mim, cuidado para não se agarrar com mandacaru. Quem já conhece o que é mandacaru? Cuidado para não se agarrar com o pé de mandacaru, que depois você vai sentir as dores. Eu não estou entendendo, você já viu um pé de mandacaru? Que tem aqui crente Nutella, que é de capital, não sabe o que é um mandacaru. É aquele cactus de filme americano que é cheio de espinho. Então você vê, o cara bebe, o cara fuma, o cara chama palavrão, o cara não quer de igreja. Não, mas eu vou orar e Deus vai converter ele. Cai aí nessa cilada, benção. Confia em Deus, descansa nele. Aprende a viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Você não precisa de um homem para se completar. Você é completa em Deus. Sabe esse negócio de cara metade? Isso é apostasia, isso é mentira, isso é heresia vinda dos gregos.
que era a lenda que o homem era duas caras, quatro braços, e ele era um só, e que os deuses partiram eles no meio, e você tem que viver a tua vida procurando a tua cara metade. A origem da expressão cara metade é que o rosto do homem antigamente tinha duas faces, um rosto masculino e um rosto feminino. E procurar a cara metade era procurar outra parte. Deus não te fez pela metade, Deus te fez inteiro. O que você precisa para ser perfeito em Deus já está aí, constituído. O que você vai fazer é ter um companheiro, porque não é bom que o homem viva só. Mas lembra que Deus criou os eunucos também, existem os eunucos de Deus. E quantas vezes nós vemos pessoa pagando preço, porque não era para ter casado e casou? Quer viver, ter uma vida de solteiro, mas está casado. Não. Porque quando você casa, o seu eu passa a não ser mais eu, é você e outra pessoa. Aprende a descansar, a confiar, a entregar nele toda e qualquer situação. Meu Deus, eu fico vendo hoje, conversando com alguns pastores, eles não, agora a igreja está voltando ao normal. Por quê? Porque os irmãos deixaram de vir para a igreja. Sério, rapaz? Aí nós vemos o quanto nós nos afastamos de Deus. O quanto nós deixamos que as coisas do mundo tomassem a nossa vida. Porque quando você confia, sabe uma criancinha pequena, não sei se você já viu essa cena, acontece comigo, porque eu brinco muito com as crianças. Tem criança, feito o filho de Hermon, né? A filha de Hermon, Sofia, ela já corre para mim, porque ela aprendeu a confiar em mim. Mas se chega aquele primeiro dia, um garoto na igreja que não conhece muito, aquele nunca viu aquele monte de gente junto, né? E quando eu chego, vem cá, bebezinho, ele sai correndo, com medo. Mas ele sai correndo com medo para quem? Será que vocês entenderam alguma coisa agora? Sabe, queridos, era para a gente ter um problema nessa pandemia, sabe qual? Era para a igreja estar com fila de espera aí fora. Não, mas é porque haveria um contágio. Você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu quem é teu pai. E se ele tivesse dado a instrução de vir, era para vir. E tinham pessoas que precisavam vir naquele momento. Porque a igreja não fechou. Tanto é que nossa igreja cresceu na pandemia. Ô, pandemia abençoada. Manda mais umas 3, Jesus. Querido, está com medo da pandemia, é? Sabe que ele precisa entender. Estava vendo um filme, e esse filme aparecia um camarada, e que ele era muito violento, e as pessoas diziam que ele tinha o diabo no couro. E esse camarada, entrou na cidade de Londres e estava vendo aquele surto de cólera, que aconteceu muitos anos atrás. E ele entrou no lugar e o médico disse, você não pode entrar aqui porque a cólera vai lhe pegar. Essa cólera não me pega. Ei, tem muita gente, eu não vou dizer outras religiões para não ser processado depois, mas tem muita religião que eles são mais corajosos que você. E eles não têm o Deus que você tem. Só que você não confia. Você não se desenvolve um relacionamento com Ele. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a ter o relacionamento que Deus teve amigos. Deus teve um amigo tão grande, Enoque, que Ele levou para lá. Disse, cara, eu não consigo ver longe de tu, vem viver perto de mim. Deus era amigo de Abraão e Deus ia acabar com Sodoma e Gomorra e ele foi conversar com um amigo dele. Deus ia conversar com Moisés. Deus conversava com várias pessoas na Bíblia, tendo um relacionamento. E essas pessoas aprenderam a confiar em Deus ao ponto de Nabucodonosor dizer, olha, se não se prostrarem para mim, vai para a fornalha. E as pessoas, Sadraque, Mesaque e Abednego, tinham uma relação tão intensa com Deus, que mesmo que eu seja queimado, eu sei para onde eu vou. Mas eu não vou adorar outro Deus, senão aquele que eu conheço. É impossível você falar de descanso, e você não falar de confiança. E você não falar de fé. Porque a nossa área mental, a nossa alma, ela vai querer conduzir você para zonas de conforto.
E muitas vezes a zona de conforto é, eu vou ficar em casa, é melhor. Eu não estou me sentindo bem, querido. Deus pode até curar em casa, mas aqui existe uma unção coletiva. Sabe, queridos, tem certas áreas do nosso corpo. Por exemplo, eu estou com dor de cotovelo. Não aquela emocional, mas a de fato. Eu machuquei embaixo do meu cotovelo. Mas você sabe que ele em si só não se cura? O nosso corpo começa a mandar para aquele lugar mais tipos de glóbulos, branco, vermelho, eu não sei porque eu não sou universitário. Ele começa a oxigenar melhor aquele lugar, ele começa a tratar as infecções naquele lugar, ele direciona toda a força dele para aquele lugar onde está doendo. Mesmo assim é na igreja. Chega irmãos na igreja que às vezes estão precisando de uma oração e nós juntos podemos tratar aquela infecção, aquela dor, aquela ferida espiritual que ela está sentindo, e você não vai sair do mesmo lugar, mas você precisa estar junto. Mas como você quer curar se deixa o cotovelo em casa? O cotovelo em casa em si só vai gerar mais ferida, só vai gerar mais dor, só vai gerar mais problema para ele mesmo. A chegar a um ponto em que o cotovelo não pode mais fazer parte do corpo, e ele é cortado fora. Nós precisamos aprender a descansar em Deus, nós precisamos aprender a desenvolver essa relação com Ele. Confia em Deus. Confia em Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Aprenda a descansar nele. Sabe, uma coisa que nós precisamos aprender é conviver com os milagres. Aprenda a conviver com os milagres. E eu lembro de uma passagem muito interessante. Deixa eu ver se eu marquei ela aqui. Eu estava lendo e associei essa mensagem. Eu não anotei ela não, mas eu acho muito interessante em Lucas. Nós vemos lá em Lucas, quando Lázaro morreu, e Jesus foi, eu creio que propositalmente esperando para ressuscitá-lo, e ele chega, leva uma dura das irmãs de Lázaro, porque chegou atrasado. Então é bíblico levar dura quando chega atrasado, até Jesus levou, para você chegar na hora do culto. Mas sabe o que é interessante? Naquele momento ali, alguns judeus falaram, esse não é o cara que curou os cegos? Não, porventura ele não pode curar, ou ele não poderia ressuscitar o Lázaro? Eles começaram a questionar, duvidando e questionando e tirando onda de Jesus. Mas o que eu quero ressaltar é que muitas vezes nós não entramos no descanso porque nós só olhamos aquela zona negra da nossa vida. O que nos está faltando, sabe? Deus te deu uma casa, Deus te deu saúde, Deus te deu uma família abençoada, Deus te deu suprimento, não tem te faltado nada, mas aquela lancha de 40 pés você não recebeu. Então você, em vez de agradecer por tudo que Deus te deu, você decide reclamar de tudo que Ele não te deu. Porque os judeus dizem, rapaz, aquele homem curou o cego, e ele vai ressuscitar Lázaro. Não, eles começaram a criticar. A ingratidão nunca vai te levar ao descanso. Grava bem essa frase, a ingratidão nunca vai te levar ao descanso de Deus, porque você olha tudo o que Deus ainda não fez, mas não observa o que Deus já fez através da tua vida, e pela tua vida e para a tua vida. Começa a observar os pequenos milagres de Deus, começa a ver, olha, Ele me curou, Ele me sarou, o meu negócio está apertado, mas nunca faltou nada para pagar uma conta. Olha, durante todo esse tempo eu não perdi emprego. Quantas pessoas perderam emprego nessa pandemia? Olha, durante todo esse tempo, Marco Aurélio foi estudado pela NASA, pegou 3 vezes Covid. Ele era um farol, um imã de Covid, onde ele passava, o Covid ia correr para cima dele. Mas veja que bênção, 3 vezes foi curado. Então ele pega Covid rindo. Meu amigo, se você não gerou fé na 3ª vez que você pegou, você não vai gerar mais fé nunca na sua vida. Porque o Deus que curou da primeira, curou da segunda e curou da 3ª. Você tem que entender, sabe, o que foi que levou Davi a enfrentar o Golias sem medo. Não, o Deus que me guardou e me deu uma vitória contra o urso, foi o mesmo Deus que me deu uma vitória contra o leão, e Ele vai me dar essa vitória contra esse gigante.
porque ele via que nele mesmo não existia força para isso. Então aprende a ver as vitórias, vai lá na sala de troféus, vai lá o quanto Deus te fez. Olha, você começa a se ver daqui a um ano, mas também para e olha como você era um ano atrás. O quanto você já cresceu, veja o quanto você já avançou, veja o quanto Deus já fez com você, veja que você chegou lá no fundo do poço, e hoje você é outro homem, você é outra pessoa. As coisas que te angustiavam e te paravam, não te angustiam mais, não te param mais, aquilo já foram vitórias que Deus te deu, e o Deus que matou o leão, que matou o urso, vai te matar esse Golias hoje. O que você precisa? Descansar. Descansar em Deus. Olha que quem está falando com você é uma pessoa que foi tão ansioso. Eu era tão ansioso, querido. Eu não sei se acontece com vocês, mas domingo de noite para o ansioso é o ápice da angústia, né? O ápice da angústia é um domingo de noite. Você começa a pensar nos boletos que vence amanhã. Você começa a pensar no cano que levou na sexta. Você começa a pensar e se. E você começa a criar uma projeção mental de desgraça na tua vida. E chega de noite, aquele demônio deita contigo na cama e fica conversando. E não vai dar certo. E o banco vai dizer não. E a gerente vai estar doente, não vai poder te ajudar. E o dinheiro não vai estar na conta. E vai ligar aquele primo de São Paulo. E você vai estar com o nome sujo. E você lá, com os olhos arregalando, e daqui a pouco dá aquela tacada, e você... E você diz, o que foi, meu? O cara pensando só nas coisas. Isso nunca aconteceu com vocês, só comigo. 4 horas da manhã eu já estava de pé, para pensar de graça na cama, eu vou pensar de graça na rua. Pelo menos eu estou correndo. Quantas vezes isso não aconteceu? Quando eu lembro quem eu era, quando eu lembro o que eu passei. Sabe, queridos, eu tenho uma relação com o Paulo Ivo de muitos anos. Assim que eu me converti, eu passei 1 ano desempregado. E comecei a arrumar se você tivesse alguma coisa para vender, com certeza já tinha batido na tua porta pedindo para vender. Fosse caixão, fosse o que for. Eu vendia, não tinha problema. Eu tinha um amigo meu, que hoje é meu funcionário, porque Deus nos honra, né? E ele tirava onda da minha cara, dizendo assim, o que é que tu está vendendo hoje? Eu disse, meu amigo, o que é que você quer? Diga aí. Você está precisando de quê? De caixão? Eu vou atrás de quem vende caixão e trago. Mas Paulo Ivo me conheceu, eu trabalhava numa rádio evangélica e vendia anúncio de um evangelho. E quantas vezes na hora do almoço eu tinha 50 centavos, que a bolacha Vitarella custava 50 centavos, um pacotinho. E eu comprava um pacotinho daquele para almoçar quando tinha. Quando eu vejo que Deus estava tratando ali comigo, não minhas finanças, mas aprender a depender. Sabe, queridos, e muitas vezes Deus nos dá uma forma de ser abençoado. Mas nossa alma quer transformar aquela bênção da gente em um Deus. Se eu perder esse emprego, eu estou frito. Se eu perder esse marido, se eu perder esse carro, se eu perder isso, não. Nós não podemos tirar o foco de Deus. Aprende a confiar nele. Porque aprende uma coisa, quem foi que foi roubado o relógio, ou o celular foi quem? O celular, teve um celular roubado aí eu cheguei perto dele, ele meio triste, Deus está te dando um celular novo, né, querido? Aí ele olhou assim, é verdade. Eu lembrei, foi o Marquinhos. Sabe, você tem que aprender a transformar as adversidades em fontes de fé, de confiança, e aí você entra no descanso. Sabe, meu filho às vezes, pai, estou com fome, daquele jeito bem carinhoso que todo filho fala com o pai. O que é que a gente vai comer? E aí eu disse, olha, vou pedir uma pizza. Na hora ele para a conversa, pronto. Descansou. Por que ele descansou? Porque ele confia no pai dele.
Ele disse que eu disse a ele que ia comprar uma pizza e que vai suprir a necessidade dele. Pronto, acabou-se. Já se acalmou na hora. Por que você estribucha tanto ainda? Por que você resmunga tanto ainda? Por que você ora todo dia pela mesma coisa? Você está chamando Deus de surdo? Você não orou a primeira vez? Você não orou a primeira vez? Sabe, queridos, a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14, quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Se você pede a segunda, é que você não tem essa certeza, e é porque você não está nesse lugar que você deveria estar. Simples assim. Quem é que diz isso? É tu, né, Fabi? É. Simples assim. Quando estamos na presença de Deus, temos a coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza que Ele nos ouve. Assim, sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que pedimos. Você pediu, querido, começa a agradecer, porque você tem certeza que está chegando. Ei, está chegando. Está chegando. A tua tristeza não tem mais lugar. Manda ela para fora. A tua angústia não tem mais lugar. Bota ela para fora. A tua ansiedade, manda embora. Ei, não te preocupa com amanhã. Não te preocupa com o amanhã, porque Deus é contigo. Sabe, às vezes eu começo a entrar numa neura. Eu sou novinho ainda, mas já passei dos 60, dos 50. Caramba, já não estou mais com aquele gás de vender como eu vendia. Já não faço mais tanta visita como eu fazia. Já não faço mais tanta coisa. Eu tenho que começar a me organizar. E tenho que começar, e começa a entrar aquele desespero. Como é que vai ser minha vida quando eu estiver com 70 anos? A igreja vai me demitir, que eu estou velho e feio. Vê como o diabo é mentiroso. Velho ainda vai, né? Mas feio, nunca. Não é verdade? Mas ele começa a mentir, ele é sujo. E o pior que não é que ele é sujo, o pior é que a gente acredita nas mentiras dele. Mas vem um refrigério. Ei, eu cuido de você. Eu sou teu pai. Sou eu que supro as tuas necessidades. As tuas necessidades não são supridas pela uma CLT assinada na tua carteira. Você sabe, veja que confiança nós depositamos nas pessoas. Você começa a trabalhar dia 1º, o cara assina a tua carteira, né? E você vai receber o dinheiro quando? Um mês depois. Você trabalha todos os dias, cumpre todos os horários, faz tudo do melhor possível, confiando que até o 5º dia útil do mês subsequente receberá o dinheiro. Essa é a confiança que a gente precisa ter em Deus. E não parar, e não desistir, e avançar. E sempre uma coisa, sabe, queridos? A vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando, vai brilhando. Ei, se você já acha que faz muita coisa na igreja, imagina a minha vida. E Deus diz: eu quero mais. Não tem problema não, de madrugada está aí, a gente trabalha. Quanto você faz para Deus, quanto mais você faz para Deus, mais Ele vai querer mais de você, porque Ele sabe que esse é o caminho de você ser abençoado. Esse é o caminho da legalidade das bênçãos alcançar você. Quando a Bíblia fala que as bênçãos do Senhor te alcançarão, não é porque você vai fazer por merecer, não, porque a gente nunca vai merecer. O que Ele está dizendo é que quando você entra num caminho, quando você entra no rio, naquele mesmo rio que você é conduzido, existe água, existe peixe, existe suprimento. Então, quando você entender que é se vindo, que você vai ser abastecido, você vai ser chamado para o mais de Deus. Mais, mais, mais e mais. E é nesses lugares que você aprende a ter decepções. É nesse lugar que você aprende a olhar para Deus, não olhar para as pessoas. É nesse lugar que nós descansa. Sabe,
na nossa vida como cristão, o descansar é trabalhar para você trazer aquilo que existe no céu preparado para você para a terra. As bênçãos do Senhor já estão disponíveis para você. E qual é o seu trabalho? Trazer a existência. Trazer a existência. Hoje pode ter sido ruim, mas amanhã vai ser melhor. Hoje pode não ter dado o que você queria, mas amanhã vai dar. Entender que amanhã, sempre Deus tem algo novo para a tua vida. É não se deixar desmotivar, é não deixar você escutar as mentiras, você não pode, você não é, você não tem. E quando o diabo disser a você, você não merece, você concorda com ele, se eu não mereço mesmo. Mas quando mesmo a gente não merecia lá, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. E Ele nos deu o seu Filho quando nós ainda éramos pecadores. Então o amor de Deus para você e o suprimento de Deus para você, não é pelo que você fez, é pelo que Ele é. E vai chegar, faz tua parte. Sabe, queridos, o que nós precisamos entender é que existe um fatalismo espiritual que nós atribuímos, não, seja feita a tua vontade, Deus. Seja feita a tua vontade. Mas nós temos que entender que muitas vezes a vontade de Deus não é feita na nossa vida e não é por culpa dele, é por culpa nossa. Nós preferimos colocar a culpa num fatalismo, Deus quis assim. Eu já falei isso aqui. Eu tinha um funcionário, ele tinha 3 filhos, ele veio discutir comigo um dia, não veio discutir, ele conversando comigo, disse, não, eu tive esses 3 filhos que Deus me deu. Eu disse, Deus não lhe deu filho não, viu, meu filho? Deus não lhe deu filho não. Eu disse, como assim? Se você foi lá, aquele dia, com a sua esposa, fez aquele negócio, e seu filho nasceu. Não veio uma cegonha lhe entregar um menino, não. Não, mas não foi Deus que quis, Deus estabeleceu o princípio. Você fez aquilo dentro do princípio, nasceu filho. Deus estabeleceu o princípio de nascer filhos na terra, através da fecundação de um óvulo, através do espermatozoide. Amém, queridos? É o princípio. Se você fez isso, você está cumprindo o princípio, não precisa mais Deus querer. Ah, mas existem mulheres que não podem, é outra história. Mas o princípio é esse. Então ele dizia, não, foi Deus que quis. Não, não foi Deus que quis. Eu duvido você ficar dormindo num quarto, sua mulher no outro, e você fazer um menino. Você já viu alguém fazer isso? Fazer filho por telepatia? Já viu? Não existe telepatia para fazer filho. Então nós queremos fazer isso. Esse fatalismo, não, foi a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus. Não, não foi a vontade de Deus. Eu já falei para vocês que na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como era no céu. Existem 2 palavras para expressões para a palavra vontade, telema e bolema. Existem vontades permissivas de Deus, e existem vontades que são princípios estabelecidos por Deus. Então nós temos que entender que existem 2 tipos de vontade de Deus. Um onde existe o meu livre-arbítrio funcionando, e outro onde existe que Deus estabeleceu. Se joga do 20º andar e vê se é vontade de Deus que você viva. Se joga na frente de um caminhão, pode acontecer, mas o princípio está estabelecido. Porque nós vemos tantos ímpios, eu não gosto nem de chamar esse nome, essas pessoas que ainda não conhecem o Senhor prosperando, e nós não vemos o filho trabalhando. Por que nós não vemos os filhos prosperando? Porque a pessoa que não tem Senhor, acorda às 6 horas da manhã, estudou, trabalhou e alcançou aquilo. O filho falta trabalho porque tinha um culto de noite, uma vigília de manhã, e tinha ciclo de oração de tarde e não queria ir trabalhar. Esse não é abençoado. Ele vai para o céu, mas vai liso. É verdade. Vai subir liso. Se precisar fazer um pix lá em cima. Sabe por quê, queridos? A Bíblia nos ensina, vai ter com a formiga o preguiçoso. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Tessalonicenses diz, aquele que não trabalha, não coma. Paulo já dizia, porque sabe por quê, queridos? Tinham pessoas que queriam descansar em Deus,
e que confiavam em Deus e achavam que naquela época a eminente volta de Cristo era a qualquer momento. Eles vão trabalhar para quê? Vou tomar banho para quê? Vou me ajeitar para quê? Jesus está voltando. Eu, durante um tempo, eu comia que só quer dizer, Jesus vai me dar outro corpo glorificado. Esse aqui só vai servir para os tapuru mesmo, eu vou engordar. Só que eu sentia a necessidade de cuidar do corpo, porque senão eu não fazia o que eu estou fazendo hoje. Então lá, o povo da Tessalônia achava que, não, estou na vontade de Deus, estou no descanso. Já ouviu alguns crentes dizer, estou no descanso. Descansa, benção. À noite vai faltar sopa. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que, como cristãos, entender que nós somos abençoados na caminhada. Não é ficar deitado na rede e pedir na vida chegar às coisas. E por isso que nós nos frustramos. Por isso que nós tendemos a querer fazer as coisas, ou no extremo que é tudo o que nós queremos fazer sem a parte de Deus, ou no outro extremo que nós não queremos fazer nada e Deus que faça tudo. Nós temos que ter o equilíbrio. Te prepara, te capacita, estuda, persevera, acorda cedo, porque Deus vai abençoar aquele que cedo trabalha. Sabe, num jogo de futebol, equipe A, equipe B, qual que tem crente nos dois times, qual que Deus vai abençoar? Deus fica na dúvida, ai meu Deus, não. Deus fica dizendo, ai meu Deus, aí ele fica dizendo, vai ser 100 a 100, 100 a 100. Não, queridos, aquele que mais se dedicou, aquele que mais treinou, aquele que tem mais habilidade, aquele que persevera mais, esse vai conseguir melhores resultados. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Vocês têm que aprender hoje a entrar num descanso, a entrar num lugar onde Deus é contigo. Sabe, eu separei alguns versículos e queria ler com vocês. Em Tiago capítulo 1, versículo 2, diz, meus irmãos, tende motivo por toda alegria, o passardes por várias provações. Parece negócio de masoquista. Ter alegria por passar por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Sabe, a provação vem como uma maneira de provar que realmente você crê que Deus é Deus. A grande última provação vai acontecer quando começar a acontecer situações que já começaram. Você é homofóbico, você é isso é a verdadeira provação, querido. Não, eu não sou homofóbico, mas eu creio nos princípios que Deus estabeleceu. Não, nós não podemos retroceder daquilo que Deus estabeleceu como princípio, porque eu confio e eu descanso nele. O ano passado, o ano retrasado, nós participamos de reuniões e nós estávamos com a equipe da igreja de Pernambuco toda unida, com 12, 15, uma banca de advogados, preparados para que se a igreja não fosse abrir, nós abriríamos. Porque shopping já abria, praia já abria, tudo já abria, menos igreja. E a gente disse ao governador, se você não permitir que a gente abra, a gente vai abrir, vai ser preso, mas a gente vai ser preso. Por quê? Porque nós não vamos retroceder daquilo que Deus nos mandou fazer, querido. Nós vemos pessoas morrendo por deuses que não são deuses. Nós vemos kamikazes hoje aí, que aconteciam na Segunda Guerra. Nós vemos hoje pessoas de religiões diversas estourando bombas por crer numa mentira, e nós retrocedemos e queremos adaptar a nossa verdade para a verdade do mundo, em vez de estabelecer o princípio. Não, nós não vamos retroceder, nós não vamos voltar atrás e rever os nossos princípios. A Bíblia é o livro mais atualizado que existe hoje na face da terra. Não interessa quando ele foi escrito, ele é atualizado. Nós não precisamos rever a Bíblia, nós não precisamos rever os princípios, porque não somos nós que revemos os princípios. Quem fez os princípios é que é digno de rever os princípios. Não somos nós estamos aqui para cumprir os princípios, mas nós só cumpriremos se tivermos fé e confiarmos, porque quem crê e confia, descansa. Confia em Deus. Sabe, muitas vezes eu oro na quinta-feira aqui e disse, olha, Deus é Deus dia de sexta-feira.
Porque na nossa mente, eita, quinta-feira já chegou, pronto, eu não vou conseguir aquilo que eu queria. Mas Deus é Deus dia de domingo, querido. Deus é Deus dia de domingo. Deus é Deus dia de segunda. Deus é Deus todos os dias. A única passagem na Bíblia que fala que ele descansou foi quando ele estabeleceu o princípio, em Gênesis. Mas a Bíblia diz que Deus trabalha até hoje. Deus trabalha até hoje para o quê? Para o que neles esperam. Deus está trabalhando hoje por você. A Bíblia é um paradoxo para a alma, porque ele diz aos seus, abre lá em Salmos comigo. Salmos 37:3. Confia no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho, nós vamos ver essas chaves depois, buscar, entregar e aquietar-se. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o ajudará. Tornará a sua inocência radiante como o amanhecer e a sua justiça como causa, como o sol do meio-dia. Aquiete-se na presença do Senhor. Espere no Senhor, espere nele com paciência, não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com os planos maldosos. Deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, pois isso lhe trará prejuízo. Pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. No Salmo 127:2 ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, por isso que eu não acordo cedo. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Sabe, querido, sabe por que Deus dá enquanto você dorme? É para você não dizer que foi no seu braço. É para você dizer que não foi na sua força. Porque Deus ama a que a glória seja para Ele. Sabe, queridos, eu conto essa história muitas vezes. Nesse ano que eu me converti, eu passei por aquela prensa de Jeová, passei um ano desempregado. E eu era da área comercial e fui participar de uma seleção de gerente regional de vendas até de uma empresa grande. E o salário era uma coisa astronômica, hoje 25 mil. Para quem está desempregado, acho que é um volume interessante, né, hoje, né? Fui, até o final ficou 3 pessoas. E no final dessas 3 pessoas, ela fez aquelas dinâmicas que eu detesto aquele negócio. Acabou aquelas dinâmicas chatas. A moça me chamou no canto e disse: amanhã eu te ligo. Eu disse: oxê. Só que na hora, foi o que aconteceu comigo. Eu disse assim: cara, eu sou bom mesmo. Eu acreditei na mentira do diabo. Cara, eu sou bom mesmo, hein? Estufei o peito, saí lá já gastando dinheiro. Quem nunca fez isso? Só eu que faço, beleza. Saí estufado, gastando dinheiro, dizendo: não, isso aqui, tá, eu vou comprar até aquilo. Vai dar, e a mulher vai me aperrear, mas eu vou dar esse dinheiro, cala a boca ela, para ela ficar quieta, tá? Gastei os 25 em 2 segundos. Minuto nenhum, eu disse: glória a Deus, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por tu conduzir essa mulher a achar que eu sou o melhor. Sabe o que foi que aconteceu? Ela nunca ligou até hoje. Levei uma bicuda. Você tem que entender que o que você vai ser não é para o seu beneplácito, não é para o seu próprio bem, é para a glória do Senhor. Todos os milagres que acontecerão com você, se você não estender a glória ao Senhor, você está roubando o lugar dele. Então você tem que exaltar, glorificar, adorar, engrandecer, enaltecer o nome dele.
Sabe, nós temos que entender que nós estamos aqui como propaganda no céu, na terra. As pessoas olham e dizem, rapaz, esse cara tem alguma coisa diferente nele. Quando ele se aproximar, ele só vai ver você rendendo graças a Deus. Sabe, eu acho bonito, tem jogador de futebol que o cara vai entrevistar e eles ficam até constrangidos, os repórteres, né? E aí, você furou o gol, que você é um jogador. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus. Eles têm um papelzinho já decorado, que é feito aqueles caras da Sé, né? Que lê a mesma história já decorado, mas é decorado, mas é de coração. Eles, primeiramente, eles glorificam a Deus. Depois eles falam do que eles fizeram. Aprende isso para a tua vida. Rende a graças ao Senhor. Confia nele, descansa nele. Ele vai fazer o que você precisa. Ele tem pressa em te abençoar, em te fazer conduzir em pastos verdejantes. Talvez os pastos você não esteja vendo, ainda esteja tudo seco ao teu redor. Mas é porque você precisa entender que se isso não aconteceu até hoje, é porque você ainda não está descansando. Você não está confiando. Você não tem aquela convicção, o iFood está chegando. E você já se sente até alimentado, a fome já não tem tanta pressa. Aquele teu humor, mulher que geralmente quando está com fome fica mal-humorada, né? Eu dizia a Cristiane quando a gente namorava, esse cara, eu vou andar com pão francês no bolso. Quando bater a fome, eu digo, tome. Graças a Deus, depois de 28 anos, nós estamos fazendo esse mês 28 anos de casado. Ela, minha ungida. Deus foi bom com ela. Comigo também. Mas confia no Senhor, querido. Confia no Senhor e ora. Cantamos essa música de manhã, foi a mais linda do mundo. Felipe, dá o teu jeito aí, que Santa tem que cantar esses hinos aí. Que coisa linda. Confia. Confia em Deus. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a não fazer aquilo que nós não entendemos. Muitas vezes nós só queremos fazer e nós precisamos entender errado para que a coisa entre na nossa cabeça. Aí tem coisas que você não vai entender nunca. Eu acho lindo de Deus, e deixa os professores de escatologia maluco, porque eles tentam de todo jeito descobrir a hora e o minuto que Jesus vem e o ano. Mas Jesus, isso não é da tua conta. Só quem sabe é o Pai. Só quem sabe é o Pai. Eu acho que ele não disse nem o Espírito, nem o Filho, porque senão os dois, como é amigo da gente, né, e a gente tem uma relação boa, a gente ia acabar conseguindo puxar a informação. Só o Pai sabe. Tem coisas que vai acontecer na tua vida e vai aparecer uma sinalização no Espírito. Mas nós não precisamos ver a luz no fim do túnel para seguir aquele caminho. Nós vamos seguir porque nós confiamos que é uma direção de Deus. E Deus vai, sabe, a generosidade de Deus tem que estar plena dentro do teu coração. Porque quando você duvida, será que Deus não está fazendo uma pegadinha comigo? Será que Deus não está fazendo uma coisa errada comigo? É que você não está entendendo do caráter do teu Deus, do teu Pai. Quando nós dizemos essas coisas dessa forma, nós deixamos que o caráter de Deus entre em questão. Deus não se atrasa. Deus não se atrasa, não está demorando não. É que você está olhando o teu relógio, não é no teu relógio, é no relógio dele. Não é no teu fuso horário, é no fuso horário dele. Deus precisa construir coisas na tua vida e talvez isso é o que esteja faltando. Tira a tua carteira de motorista para chegar ao carro. São tão grandes bênçãos que se você não souber conduzir, Ele não vai te mandar. Confia em Deus, confia em Deus. Em Isaías 64, versículo 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. Espere em Deus, confie em Deus, descansa em Deus. Sabe, existe um profeta maravilhoso que ele dizia: eu não sei
como vai ser, eu só sei que vai ser assim. Eu só sei, eu botei no futuro, mas ele falava no passado. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai acontecer. É essa convicção que você tem que ter em você. Ei, eu não sei como é que Deus vai fazer. E muitas vezes nós perdemos o descanso e nós não nos encontramos no descanso porque nós queremos dizer a Deus como fazer a minha bênção. Mas não é do teu jeito, é do jeito dele. Ele sabe o que é melhor para nós. A Bíblia diz que Ele vai nos dar o fim que nós desejamos, mas a forma é como Ele quer. Existe nele um plano para te fazer prosperar, existe um plano nele para te dar a paz, existe um plano nele para que você seja pleno, e a tua plenitude glorifique a Ele. A tua plenitude não é para seu próprio bem. Você como mordomo, como dispenseiro, vai ser abençoado. Porque você sabe que o mordomo anda no carro do dono. Você sabe que o mordomo mora na casa do dono. Você sabe que o mordomo come da comida do dono. Mas você sabe que ele não é o dono. É isso que você tem que entender para chegar ao que te falta. Muitas vezes, você quer ser o dono das coisas. E talvez se Deus te pedir aquele teu Isaac, você não dê mais. Qual é o teu Isaac hoje? Todos nós temos um Isaac. Todos nós, muitas vezes, pensamos que sem ele eu não vivo. Como vai ser minha vida sem ele? Eu fico preparando ela, olha teu Isaac, hein? Eu já acho que eu sou Isaac dela, eu espero. Sabe, queridos, precisamos confiar em Deus. Deus não nos coloca numa prova que nós não possamos suportar. Essa é a confiança que temos que ter nele. Que se pedirmos alguma coisa, Ele vai nos dar. Mas também se for tirado alguma coisa de nós, Ele é fiel e justo para nos dar algo melhor. Sabe, o Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, porque ele levou o sacrifício do Isaac até o último minuto, ao último segundo, de levantar o cutelo para matar a criança. Mas Paulo lá na frente diz que Abraão, ele era o pai da fé, porque ele cria que mesmo que se matasse o filho dele, Deus era Deus que podia fazer ressuscitá-lo. Essa é a confiança e o descanso que você precisa ter. Ei, mesmo que não chegue o que você tão almeja hoje, Ele vai te achar uma forma de te suprir e te abençoar. Porque você olha com os dois olhos, mas Ele olha com os olhos dele. É diferente. Começa a perceber isso pelo Espírito. Começa a deixar essas palavras entrar em você e gerar fé, e gerar confiança, e gerar o descanso. Sabe, queridos, pessoas sobrecarregadas tomam decisões erradas. Pessoas opressas tomam decisões erradas. Pessoas que não entendem, não entram no descanso, tomam decisões erradas. Eu tenho aprendido a não tomar a decisão sob pressão. Estamos negociando várias coisas para a igreja. Comece a se despedir dessa igreja, talvez a gente se mude. Sabe, mas eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa. E às vezes fico fazendo feito Gideão, boto a lã de ovelha para um lado, boto a lã de ovelha para o outro. Será, Deus? Será? E fico dizendo, mas como é gostoso ver a paciência de Deus comigo. Ele é paciente com você, mesmo na tua tão pouca fé. Ele vê como uma criancinha, um bebê. E Ele quer te suprir, Ele quer te fazer alegre, Ele quer te fazer feliz. Sabe aquela criança que entra numa loja de brinquedo? Eu, quando era pequeno, ficava com uma raiva quando alguém vinha me trazer uma roupa de presente. Uma roupa? Uma roupa? E eu ficava com raiva, porque eu dizia, poxa, meu pai tem dinheiro para me comprar roupa. Eu queria era um brinquedo.
E nós agimos da mesma forma hoje, com outras coisas. Mas no fundo, nós queremos os nossos brinquedos. Mas muitas vezes Deus quer nos dar roupa. Precisamos aprender a agradecer a Deus pela roupa, a agradecer a Deus pelo brinquedo. Porque Ele vai nos abençoar com a roupa e com o brinquedo. Gratidão, gratidão te fará entrar em descanso. Sabe, eu passei por situações que hoje eu lembro, eu disse, Cristiane, eu não lembro como eram os armários da nossa casa nessa época que a gente ficou desempregado. E eu saía porque não aguentava ver essa coisa linda, olhando para mim, dizendo, e aí? Desempregado, desesperado, ansioso, para suprir uma necessidade da minha família. Meu filho já era nascido. Sabe, eu não lembro. Mas eu lembro de uma coisa, nunca nos faltou nada. Isso que você tem que ter essa confiança em Deus. Sabe, queridos, eu trabalho com uma empresa há 22 anos. E essa empresa, muitas vezes, ela se tornou para mim um Isaac. E algumas vezes Deus mandou eu levar ela no Monte Moriá. E quando eu vi a possibilidade de eu ter que sacrificar aquele meu Isaac, isso me causava um pânico. Como será o amanhã? Talvez você esteja se perguntando essa noite, como será amanhã? Como será o teu amanhã? Talvez você vá receber um diagnóstico, talvez você vá receber uma resposta de alguém, de emprego, ou de negócios que você esteja fazendo. E talvez aquilo seja o teu Isaac essa noite. Mas você tem que aprender a entrar no descanso. Uma mulher de fé uma vez disse, olha, você precisa ter mais fé para dormir do que para estar orando. Isso mata o religioso, né? Mas eu vou te falar um testemunho meu. Eu tenho um filho lindo, maravilhoso. Puxou o pai. Não foi, amor? Puxou o pai. Sabe, meu filho é uma bênção de Deus na nossa vida. Jovem, saúde, inteligente. E ele tem alguns amigos que são desde a pré-escola mesmo, do maternalzinho, que estudaram 20 anos com ele. E às vezes ele sai para comer uma pizza com o pessoal da igreja também. E o cara tem 24 anos. Eu com 24 anos já passava dias fora de casa. Mas acontecia que às vezes ele saía e eu não dormia enquanto ele não chegava. Me revoltava pela fé dela, porque ela dormia, que era uma beleza. Como pode a mulher dessa não estar orando? Ela dormia, mas era o sono do justo mesmo, que era pesado. E olhando, e ligando, e brigando, e angustiado. E revoltava ver ela dormindo. E um dia eu recebi aquele no meu coração. Eu cuido dele. E a palavra de Deus diz que os filhos não são nossos. Os filhos são heranças de Deus. E eu, rapaz, eu dei aquela herança assim, né? Vem cá, André. Vem cá. Eu dei aquela herança assim, toma, André. Aí puxa. Não, eu estava assim com Deus, era a minha herança que eu estava dando a Deus, mas não soltava. Quantas vezes nós estamos fazendo isso com Deus? Não, Deus, cuida da minha vida, mas estou segurando. Na primeira instrução que Deus diz, a gente não, mas não tá, eu acho que o senhor entendeu errado. Veja, meu problema não é esse. O senhor está mandando eu ir para outro lugar. Não, mas eu preciso ir por aqui. Sabe, muitas vezes a gente entra nesse dilema com Deus. Deus nos dá a primeira instrução e nós não seguimos. Ele diz, Deus se calou. Sabe quando nós vemos em Gênesis, Abraão,
Deus deu uma instrução, tu sai da tua terra e da tua parentela. E ele levou com ele Ló, o sobrinho. E nós vemos na passagem que Deus só voltou a falar com ele depois que Ló se separou de Abraão. O que isso quer dizer? Veja, você não vai receber uma segunda instrução se você não obedecer a primeira. E para você obedecer essa primeira instrução, você precisa aprender a confiar e a descansar nele, por mais maluca que seja essa instrução. Sabe, eu recebi as instruções de Deus fazem 1 ano agora. E nessa instrução Deus dizia, compre o que Tiago está vendendo. Tiago é um amigo nosso, o pastor fechou a igreja dele, e nós compramos a igreja com a porteira fechada, dormindo até as paredes, queria arrancar lá no dia. Trouxeram tudo, até as portas de vidro queria trazer. Não, bicho, pelo amor de Deus, não precisa de porta de vidro lá não. Mas nós trouxemos tudo, fizemos uma negociação com ele, no valor hoje aproximadamente R$63 mil. Nesse mesmo mês, eu aluguei a casa do lado, que eram mais R$5 mil de aluguel. Diga amém. Amém. Glória a Deus. E no mês seguinte a igreja fechou. Meu amado, nem 3 Rivotril sublingual resolvia. Peraí, Deus. Tu tá doido. Eu sei que tu me mandou comprar. Eu sei que tu me mandou alugar. E agora fecha? Tá de brincadeira, é? Sabe, queridos, nós pagamos. Nós sobrevivemos. Sabe, os milagres acontecem quando você pisa nas águas. Decida essa noite descansar e pisar nas águas. Qualquer dia desse eu dou um passo aqui. Dá um passo de fé na tua vida. Faz aquilo que Deus está mandando você fazer. Sabe, eu acho lindo a passagem de Jesus curando o cego com cuspe e areia. Eu acho que se o cego enxergasse, ele não deixava botar no... Eu mesmo ia ficar com nojo. Espera aí. Mas ele estava tratando a cegueira dos outros que estavam em volta. Talvez Deus precise curar a tua cegueira hoje, para que você encontre o oásis. Jesus diz, eu sou o teu oásis. Você sabe o que é um oásis? É no meio do deserto, você ter suprimento de água, de alimentação. Ei, nesse deserto que você está passando hoje, Deus tem um refrigério. Descansa em Deus, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Eu queria chamar o louvor aqui. Quem é que vai cantar aquela música, Felipe? Chama todo mundo logo. O que falta para você descansar em Deus hoje? Teus olhos estão cansados. Os teus olhos estão cansados. Os teus olhos estão cansados. Talvez você esteja lutando com as tuas próprias forças para que o teu filho volte para a igreja. Tu está lutando com as tuas próprias forças para fazer o que o teu esposo seja do jeito que você acha que ele deveria ser. Talvez você esteja fazendo força hoje para que o suprimento chegue na tua vida. Talvez você esteja fazendo força hoje para entender as coisas de Deus, mas você não consegue. As coisas de Deus você não entende para fazer. Você faz e depois você entende. Tem coisas que Deus gera expectativa em falar para você. Segredos que Ele quer te contar. Mas você precisa entrar no descanso. Sabe, são 2 tempos em que você não pode fazer nada, por mais que você queira. É o hoje, é o ontem e o amanhã. Você não vai poder mudar nada. Jesus disse que você não vai mudar um côvado em nada na tua vida. Você não pode acrescentar 1 minuto na tua vida, nem pode tirar 1 minuto da tua vida. Não seja tolo de querer gerenciar as coisas que não estão no teu controle.
mas gerencie as coisas que estão no teu controle. E o que é que está no meu controle? Confiar nele, descansar. Ei, eu tenho um Deus, eu sei que posso confiar. Sabe, às vezes Cristiane me pede para ir com ela junto para a conferência de mulheres. Mas Cristiane, é conferência de mulheres, eu vou fazer o que lá? Mas ela diz assim, sabe o que? Eu me sinto seguro quando você vai. E talvez essa noite você precise chamar Jesus para ir para você com alguns lugares. Jesus, vai comigo para o meu emprego, vai comigo para a minha empresa. Convida o Espírito Santo. Convida o Espírito Santo para te dar coragem de tomar as decisões que você precisa tomar. Convida o Espírito Santo para te dar força, sabedoria de saber o tempo de tomar as decisões. Não adianta nada se desesperar. Deus não trabalha na necessidade das pessoas. Deus age na fé das pessoas.